paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo eu quero falar e ensinar como ativar a sua visão espiritual. Aqui no canal já tem 2 vídeos falando sobre esse assunto, mas eu quero trazer uma atualização e em todo o ensino que eu deixo aqui no canal, eu tento simplificar ao máximo daquilo que o Espírito Santo tem me ensinado, tem me dado para poder te ajudar. Vamos lá. A nossa visão espiritual, ela está praticamente no meio da nossa testa e bem no centro da nossa cabeça. E ela está interligada com a nossa visão física. Eu quero aqui desmistificar e simplificar algo que a ciência ela já conhece, a neurociência. A neurociência chama uma parte da nossa visão espiritual de glândula pineal. A nossa visão espiritual ela está conectada à famosa glândula pineal. A neurociência ela dá esse nome. Na palavra de Deus nós encontramos com 2 nomes que estão assim. Em Betel, que você consegue localizar ali na história de Jacó, quando Jacó viu o anjo, viu a escada e viu os anjos descendo e subindo, foi porque houve a ativação na famosa glândula pineal. E ali na palavra do nosso Senhor Jesus está descrito como Betel. João, quando ele relata também o livro das revelações, ele descreve como coroa. E quando você estiver lendo a palavra do Senhor e você vê essas 2 palavras, Betel e coroa, saiba que está falando da sua visão espiritual. Para desmistificar alguns assuntos e alinhar, né, com a neurociência, a palavra do Senhor, porque em si nos traz conhecimento e luz. Quando você vê, por exemplo, um irmão ou uma irmã que está entregando uma palavra de conhecimento, que está fluindo ali nos dons, está tudo ligado à ativação da sua visão espiritual, da glândula pineal, da coroa ou de Betel, como você preferir falar. E também está interligado ao ministério dos anjos, mas eu quero falar da visão aqui. E quando o irmão está entregando a palavra de conhecimento é porque ele tem essa parte ativa, por exemplo, na sua visão ou em algum dos seus 5 sentidos espirituais, que também está interligado à glândula. Como que eu posso ativar a minha visão? Você consegue ativar a sua visão se privando e guardando seus olhos de imagens
impuras, de, de tudo aquilo que não é bom. Você precisa fazer o jejum dos seus olhos, você precisa cuidar deles. Essa é uma forma, pode parecer tão simples, mas essa é uma forma. Outra forma de você ativar a sua visão, por exemplo, você quer ter a sua visão ativa e você não tem ela, é sempre você agradecer. Senhor Jesus, obrigado, porque eu tenho a visão do Senhor ativa em mim. Eu tenho a visão de Cristo. E você ir confessando isso, e você pode unir ao ato profético, que é pegar o seu óleo ungido e com seus dois dedos você ir lá no centro da sua cabeça e você passar os seus dedos até os seus olhos físicos e agradecendo porque você tem a visão de Cristo ativa em você. Quando você começa a fazer isso, você começa a formar o caminho da fé, que é eu tenho a visão de Cristo. E você fazendo esses exercícios, a sua visão ela vai começar a ser ativa. E lembrando que é o Espírito Santo, a própria unção do Espírito Santo, ali nessa região que ativa a nossa visão. Quando você sentir os seus olhos, que às vezes ele está ali cheio de unção, cheio de fogo, o meio da sua testa, com fogo, lá em cima a sua coroa, com fogo, é o Espírito Santo basicamente ativando a sua visão. O que que acontece? Hoje nós temos a seguinte afirmação, né? Que a pessoa que ela tem a visão ativa, ela vê muito o outro lado lá que não é bom. Quando você tem a visão ativa, você pode sim ver algo que não é bom, mas por quê? Porque Deus te deu autoridade para você desfazer aquilo. Mas a pessoa que ela tá vendo muito lado ruim é porque ela não passou pela purificação da visão dela. Por quê? Porque quando você vai abrindo a sua visão, ela, por exemplo, você não teve a sua visão ativa e você está começando a ativar ela, então toda a sujeira que tiver ali, você vai começar a ver e precisa ser limpa por completo para que você comece a ver os anjos, comece a ver as realidades celestiais, mas para isso é necessário ser ativa e ser purificada, porque senão você acaba vendo muitas coisas que não são boas. Uma forma de você ativar a sua visão também é você ver artes proféticas, fotos proféticas, porque foi pessoas ali inspiradas pelo Espírito Santo que desenhou aquelas artes, que trouxe a partir de um quadro, a partir de uma arte digital, e aquela arte é totalmente inspirada pelo Espírito Santo e ela abre um portal para que você comece a ter a sua visão ativa e abre um portal celestial. Uma foto profética, uma arte profética, ela abre um portal celestial por si só, simples assim. Ao passo que também, se for uma foto negativa, uma foto mal, ela vai abrir um portal que é mal. Funciona dessa simples forma.
E quando você está ativando a sua visão, começa a você sentir que as escamas estão caindo, você literalmente sente que que está saindo ali dos seus olhos, porque quando sua visão espiritual está sendo ativa, você começa a sentir nos seus olhos físicos. Você vê que está caindo ali sujeira, como a palavra do Senhor nos chama de escama, mas você pode sentir areias saindo dali. Por quê? Porque você não usou a sua visão. E se você não usa, basicamente ela fica ali inerte, né? Até que você a utilize. E se você não utiliza ela, provavelmente ela tá suja. E o que que vai ter que fazer? Você vai ter que começar a ativar ela e deixar com que o Espírito Santo a purifique. E esse é um dos caminhos. Eu quero também desmistificar o que é ver, né, no Espírito. Nós temos os profetas, mas a visão está disponível para todos os filhos. Nós, profetas do Senhor, filhos do Senhor, nós temos formas de ver. Eu vou contar uma seguinte experiência. Eu lembro que há muito tempo atrás, Deus ele me deu uma visão. E essa visão ela foi linda porque abriu-se uma tela. Primeiro desceu um azeite sobre minha cabeça e bam, foi assim. Abriu-se uma tela na minha frente e a tela era toda colorida e eu vi caindo uma espada ali, né? Foi ativo naquele dia a minha visão espiritual e o meu olfato, porque e o meu tato também, porque a minha visão foi ativa, eu senti no tato a unção, o azeite, eu senti no olfato o perfume do azeite. E quando aquela espada caiu, eu vi que tinha muita sujeira. E eu vi que aquilo era tudo desfeito na mesma hora. E foi uma visão assim linda, porque é toda colorida, você vê a tela na sua frente, é algo assim de cinema, é lindo. Mas essas visões, pelo menos para mim, ela é específica, ela não é o tempo todo que eu tô vendo desse jeito. Eu não vejo o tempo todo nas telas. Se você é profeta, se você está assistindo esse vídeo aí e você tem visão dessa forma, você deixa aí no comentário. Eu quero ver o seu testemunho, eu quero ver aquilo que você viveu com Deus, o nosso Pai. Eu não tenho visões assim o tempo todo, por mais que são lindas. A forma de você ver no Espírito, a qual eu vejo o tempo todo, a qual muitos profetas que eu converso, é uma imagem precisa, é uma comunicação precisa dentro do seu espírito e essa comunicação vem para sua mente. Então se forma aquela imagem mental com cores, com luzes, com a forma dos anjos, com a forma dos ambientes celestiais. Essa é a forma mais clara que eu vejo o tempo todo quando Deus está se comunicando comigo. E essa é a forma que muitos profetas vê e se comunica com Deus também. É precioso, mas eu vou usar a palavra, é simples. É precioso, mas é simples.
não foge muito da nossa realidade física, porque como que Deus vai se comunicar com você se fosse completamente fora dos nossos pensamentos? Não tem como. Então, essa é uma das formas que eu vejo o tempo todo, é aquela imagem dentro da minha mente que eu sei que tá fixa ali. E ela vem para mim recheada de cores, recheada de informações, recheadas de tudo aquilo que eu preciso saber de Deus. Essa é uma forma de ver no espírito, porque o seu espírito ele está acoplado dentro de você. O Espírito Santo ele habita dentro de você. E essa é a forma mais precisa de você receber uma visão do Espírito Santo. Amém? Como que você pode ativar? Exercícios diários, como eu te falei. Fazer o ato profético, os dois dedos com seu próprio óleo, passando lá de cima até lá embaixo, agradecendo. Senhor Jesus, obrigado porque eu tenho a sua visão, a visão do Espírito Santo ativa em mim. E quando você sentir o fogo nos seus olhos, o fogo lá no topo da cabeça e o fogo bem no centro, é a hora de você entender que é o Espírito Santo tá ativando. E se você começar a ver, por exemplo, muitas coisas ali que tá ali como sujeira, é a hora de você entender que é o Espírito Santo purificando, de você não brigar, porque quando ele começa a ativar, vai vir imagens também na sua mente que você considere não ser boas. Você faz o que? Você solta, porque é a limpeza, é a ativação, porque quando é ativo, é limpo. Agora, quando é ativo e não precisa de limpeza, aí é diferente, aí você já vai começar a ver direto. Agora, se precisa de limpeza, é ativo e a limpeza. E vai sempre ter que ter uma manutenção. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, vocês têm que exercitar os seus sentidos espirituais. Por quê? Porque você tem que deixar com que o fogo, as águas do Espírito purifique a sua visão espiritual. O que vai te ajudar bastante também é o jejum de fotos que não é boa, é, o jejum de muito alimento digital que não é bom. Então, isso vai te ajudar bastante. E para ver no espírito tem que ter, nós temos que ter esse cuidado com a nossa visão. E nós temos que ter o conhecimento que ela está ali e que ela pode ser ativada. E nós temos que tomar cuidado com os nossos padrões de crença. Porque se nós cremos que nós vamos ver o outro lado o tempo todo, então é bom que você nem ative sua visão, porque senão você vai ficar sempre vendo o outro lado. Se você crê que o anjo do Senhor acampa ao seu redor e que você vai ativar sua visão, que você vai ver ele, que você vai ver os ambientes celestiais, então você está com o padrão de crença correto. Então é bom que você ative a sua visão, porque quando você começa a ativar a sua visão, é como eu falei, se você vê os dois lados, é porque Deus te deu autoridade para que você desfaça aquilo que não é bom. Mas quando você está com a sua visão purificada, então geralmente você sempre vai ver anjos, você sempre vai ver os ambientes celestiais. E sempre nos ensinos que o Espírito Santo me deu, eu vou sempre estar focando. Eu sempre vou estar falando sobre anjos. Eu sempre vou estar falando sobre os ambientes celestiais.
Por quê? Porque eu sei como que é. Eu já passei pelo outro lado de viver em batalhas espirituais, de ficar vendo aquele lado que não era bom. Então, o Espírito Santo ele me ensinou o caminho, ele purificou a minha visão e hoje eu consigo o tempo todo, quando ele me permite, pela graça dele, ficar vendo os anjos, ficar vendo os ambientes celestiais, porque a realidade eterna, os ambientes eternos, ele veste o ambiente físico. Quem tem olhos sempre vai ver. Aqueles que não têm visão ativa não vai ver. Mas aqueles que têm olhos sempre vai ver. Funciona dessa forma. A palavra do Senhor diz que as coisas que nós vemos hoje, elas foi feita das coisas invisíveis, que é o reino celestial de Cristo, mas está invisíveis para aqueles que não vê. Aqueles que vê não está invisível, eles conseguem ver no espírito, eles conseguem acessar no espírito. Ó, o passarinho cantando, falando, é isso aí, ó. Eles conseguem acessar no espírito, eles conseguem ver e saber que é verdade. Agora tem pessoas que não conseguem ver, então é tudo um estar consciente de que o reino espiritual do Senhor Jesus, ele veste o reino físico. E hoje eu fico feliz porque tem muitas pessoas, muitos filhos do Senhor, profetas do Senhor que vê a realidade, que entende, que compreende. Tem muitas pessoas que vê. E hoje nós estamos à porta de viver um grande avivamento, porque os segredos que estavam guardados há muito tempo, que era tão simples, que só bastava querer ouvir para aprender, está sendo descortinado nesse tempo. O reino espiritual, alguns descrevem o mundo espiritual, alguns descrevem como algo muito ruim, outros vão descrever como algo muito bom. Depende a experiência e a vivência daquilo que você viveu no reino espiritual. Porque eu não posso pegar uma experiência ruim minha e querer fazer aquilo um padrão, não. Eu tenho que tentar entender o porquê daquela experiência ruim e partir para uma experiência boa. Funciona desse jeito. Então, quando você vê pessoas que estão descrevendo coisas muito ruins, tome cuidado, porque ou ela está descrevendo porque ela não tem todo o entendimento, e eu deixo isso aqui com amor no coração, porque eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém e que eu tenho apenas uma porção da verdade. Mas se você vê uma pessoa descrevendo sempre um lado ruim, tome cuidado, porque às vezes ela não tem todo o entendimento, ou às vezes ela precisa passar ainda por um processo de purificação. Se o anjo do Senhor está comigo o tempo todo, então eu tenho que ver o anjo, eu não posso ficar vendo o outro lado. Se essa é a palavra do Senhor, por que eu vou ficar vendo o outro lado o tempo todo? O anjo está do meu lado, e um anjo ele resolve qualquer situação, ele resolve a parada do mal. Ele não vai deixar com que nenhum mal me toque, ele vai me proteger. Ele vai, o anjo que acampa ao meu redor, ele vai me mostrar a realidade linda que ele vê. Então a visão também ela tá ligada ao anjo do Senhor. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem aqui para te ajudar. Faça um jejum dos teus olhos. Faça o exercício diário de ungí-los até que a sua visão esteja ativa. Todo profeta, ou quando ele vem de berço e tem toda a família que entende ali e sabe que ele tem uma sensibilidade, que ele tem uma visão espiritual e preserva, os sentidos ficam intactos.
Porém, às vezes o profeta lá no começo da sua caminhada, ele começa a ter os seus sentidos espirituais fechados. Por quê? Porque não houve o entendimento e não houve o cuidado. Mas, por mais que eles tenham sido fechados ali na infância, você pode reativá-los, porque é o que o Espírito Santo quer fazer nesse tempo. Você consegue, com a sua visão, ter um relacionamento melhor com Deus, porque Deus, ele está querendo se relacionar conosco o tempo todo, e com a sua visão ativa você consegue ter um relacionamento maior com Deus, com os anjos, com as realidades espirituais que veste a realidade física, e a cada dia receber conhecimento do Espírito Santo e aprender mais com o Senhor Jesus. Amém? Faça o exercício diário, é simples, não tem muito segredo. Concentre a unção que o Espírito Santo já te concedeu nessa área específica, lá no centro da cabeça, no meio da sua testa e nos seus olhos. Se você concentrar a unção que o Espírito Santo já te concedeu nessas partes, você vai ver que a sua visão ela vai ser ativa assim, ó, muito rápido, tá bom? Espero ter te ajudado com esse ensino. Se te ajudei, deixa um like, compartilha com algum profeta aí que já é visionário ou que está tendo a sua visão ativa, e bora lá conhecer mais o Pai, crescer na graça e no conhecimento. Que Deus, o nosso Pai, vos abençoe e que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você por eras e eras vindouras. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus Cristo.